Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula 12 de custos, processos e operações contábeis, nós vamos falar sobre depreciação, amortização e exaustão. Depreciação, amortização e exaustão. Trazendo aqui o conceito geral, conceito trazido pela legislação, nós temos que a depreciação, ela corresponde à perda do valor dos direitos que tem por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilização por uso, ação da natureza ou obsolescência. Na amortização, nós já vamos ter a perda do valor de capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial ou quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal e contratualmente limitado. Então, a licença para estar utilizando determinado serviço ou prestando determinado serviço que é de uma determinada marca. A licença, se eu tenho uma licença de determinado programa de utilização ali de 3 anos, então a cada ano vai amortizando esse meu direito de utilização desse bem vai sendo limitado. Então, um período limitado então, vai sendo deduzido. Na exaustão, ela corresponde à perda do valor decorrente da sua exploração de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais ou bens aplicados nessa exploração. Então, na exaustão, nós vamos falar aí de minas, de recursos minerais e florestais que, conforme a utilização, ele vai se exaurindo, vai encerrando a produção. Então, pessoal, a depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil. Cada bem, cada ativo, ele tem uma vida útil. Um bem imobilizado, ele vai ter a sua vida útil determinada. E esse valor, então, alocar sistematicamente o valor depreciável, esse valor depreciável vocês devem gravar, de um bem consiste em transferir periodicamente parcela do valor gasto na aquisição, fabricação ou construção do bem de uso para o resultado do período. Então, cada um dos bens de consumo durável que será utilizado pela empresa para desenvolver suas atividades normais por vários anos será depreciado ao longo do tempo de sua vida útil, dessa vida útil estimada. Então, permitindo que o valor gasto para sua aquisição ou fabricação seja distribuído proporcionalmente, visando compor o custo ou valor das despesas do exercício durante os quais esse bem foi utilizado. Durante o tempo que esse bem é utilizado, ele vai ser depreciado de forma proporcional. Isso também tem os métodos de depreciação que nós iremos ver. Agora, os bens de duração não superior a um ano, o valor gasto na compra desse bem não estará sujeito à depreciação. Conceitos importantes. O valor original é o valor pelo qual o bem é inicialmente registrado na contabilidade da entidade. Normalmente equivale ao custo de aquisição dos veículos, das máquinas, imóveis. O valor original não deve ser alterado para registro da depreciação. O valor contábil é o valor pelo qual o ativo está registrado na contabilidade, líquido da respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e das perdas estimadas por redução ao valor recuperável, porque também nós temos essa questão da perda por redução ao valor recuperável. Então, o valor contábil é igual ao custo de aquisição, que é aquele custo original, menos depreciação acumulada, menos as perdas. O valor residual é o montante líquido que a entidade espera, com razoável segurança, obter um ativo no fim de sua vida útil, deduzidos os custos esperados para sua venda. Esse valor não deve ser depreciado. Então, cada bem, cada cálculo vai ter o bem tem um valor residual. Continuando com alguns conceitos importantes, nós temos que o valor depreciável é o montante que a entidade deverá utilizar como base de cálculo para lançamento das despesas de depreciação. O valor depreciável é o custo de um ativo ou um outro valor que substitui o custo menos o valor residual. Então, nós temos que o valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática, regular, ao longo de sua vida útil estimada. O valor depreciável é igual ao custo menos o valor residual. Então, a fórmula que nós temos é a depreciação anual
vai ser custo de aquisição menos o valor residual, dividido pela vida útil em anos. Bem, pessoal, então já exemplificando e trazendo para vocês o método das cotas constantes, nós temos aqui, nesse exemplo, um bem que o valor bruto contábil dele é de 1.300. Esse valor bruto contábil, neste momento, ele está equivalendo ao valor de aquisição, certo? Então, o valor de aquisição, valor bruto contábil, mesma coisa. Então, temos o valor residual 300, o valor depreciável é de 1.000. Então, sobre esse valor depreciável que nós vamos fazer as deduções. A tabela de vida útil de 5 anos para esse bem. Então, se ele tem uma vida útil de 5 anos, logo você pega 100%, que eu perdi a quantidade de depreciação, divide por 5, temos aí de 20% ao ano a taxa dele de depreciação. Logo, 1.000 dividido por 5, temos uma taxa constante, como temos cotas constantes, de 200 por ano. Então, temos aqui no ano 1 a depreciação do ano, a depreciação acumulada e o valor contábil líquido. Nós vamos ter aqui, no primeiro ano, como esse método das cotas constantes, então é pegar o valor depreciável e dividir pela quantidade de anos. Então, temos aqui 5 anos, valor depreciável de 200 no primeiro ano, e então começa-se a gerar depreciação acumulada, que essa conta depreciação acumulada é uma conta que vai vir ali retificando o valor daquele bem. Então, tenho lá um equipamento, valor de 1.000, depreciação acumulada dele, primeiro ano é de 200, então lá no ativo mesmo vai vir logo abaixo do valor do equipamento o valor da depreciação. Neste primeiro ano, o valor contábil líquido vai ser o que? O valor do bem de aquisição menos os 200, então nós temos aqui 1.100. E assim sucessivamente, pessoal. Então, do segundo ano, mais R$200 de depreciação, temos a depreciação agora acumulada de 400. Então, a cada ano, conforme essa depreciação, vai aumentando o valor da depreciação. Até que no quinto ano, nós chegamos aqui à depreciação acumulada de R$1.000, que é o valor depreciável. R$1.000 é o valor que pode ser depreciado. E aqui o valor contábil líquido do bem vai justamente apresentar que é o valor líquido contábil, vai ser igual ao valor residual. Então, 300 é o valor residual, conforme tinha sido mostrado inicialmente. Continuando com alguns conceitos importantes, então, em concluir, nós temos aqui que a depreciação de um ativo se inicia quando ele está disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condição de funcionamento na forma pretendida pela administração. O lançamento de registro da despesa de depreciação, amortização ou exaustão no período ocorre da seguinte forma. Então, temos o débito em despesas. Então, despesa de depreciação, amortização ou exaustão são a despesa. Então, conta ali para o resultado. Se vai fazer esse cálculo mensal, então, pega aquele valor anual, nós tínhamos no exemplo anterior de 200, a depreciação R$200 anual. Então, pega 200 dividido por 12, então temos o lançamento da depreciação mensal. Depois junta, no final do ano, vai chegar naquele valor. Temos despesas e o crédito vai ser em depreciação, amortização ou exaustão acumulada, que foi que também nós já falamos, essa conta de depreciação acumulada, amortização acumulada, ou no caso, se for uma mina, exaustão acumulada, nós vamos ter lá deduzindo do valor do bem do ativo. Então, ele é uma redutora do ativo. Então, aqui exemplificando, nós temos que o veículo, o valor depreciável de 200 mil, a depreciação do veículo é de 20% ao ano para o segundo ano. Então, vamos observar aqui, nós vamos ter a seguinte situação. Na DRE daquele ano, então, nós temos o valor depreciável de 200 mil, como são 5 anos, divide 200 mil por 5, então 40 mil a cada ano de depreciação. Então, nós vamos ter aqui que na DRE, no caso do segundo ano, a depreciação está aqui, ó, 40 mil. Então, cada DRE, demonstração do resultado daquele exercício, teve uma despesa de depreciação de 40 mil registrada.
No balanço patrimonial, já vai ter aqui o valor veículo, 200 mil, e já tem uma depreciação acumulada de 80, porque houve no primeiro ano uma depreciação já de 40, no segundo ano mais 40, então nós chegamos à depreciação acumulada no valor de 80 mil, tendo aí o valor líquido contábil de 160. Pessoal, como fica essa questão dessa taxa anual, anos de vida? Então, nós temos aqui edifícios, a taxa anual de depreciação é de 4%, então logo vamos ter uma vida útil, anos de vida útil de 25 anos, máquinas e equipamentos é 10% ao ano, logo 10 anos de vida útil, instalações também 10 anos, 10% ao ano, móveis e utensílios, da mesma forma 10 anos de vida útil, logo 10% ao ano de depreciação, veículos é a depreciação de 20% ao ano, logo vida útil de 5 anos, sistemas, processamento de dados, computadores, toda essa parte de computação, nós temos aí 20% taxa anual e logo a vida útil de 5 anos. Esses valores eles foram estipulados pela Instrução Normativa da Receita Federal, 98, então a Provável tem muitos outros bens com a taxa de depreciação, e já em 99 a Instrução Normativa 130 ampliou, tá? Então trouxe algumas modificações, trouxe mais outros bens com a determinação dessa taxa anual de depreciação e anos de vida útil. Características da depreciação, amortização e exaustão. Então, nós temos aqui que a depreciação, o elemento patrimonial são bens tangíveis, na amortização são direitos de propriedades, bens intangíveis. A exaustão acontece nos recursos naturais esgotáveis. A causa da redução do valor, então, na depreciação é o uso, a ação da natureza ou obsolescência. Na amortização, é a existência ou exercício de duração limitada, prazo legal e contratualmente limitado. Então, tem aquele prazo de utilização de determinado recurso, determinado bem, no caso, licença para a utilização de determinado serviço, utilização de determinada marca, por exemplo. Exaustão é da exploração desses bens naturais. Então, foi concluída aquela exploração, então não ocorreu, exauriu-se aqueles recursos, então tem-se a exploração. Exemplo, depreciação o veículo, de amortização o software e exaustão os recursos minerais. Então, pessoal, falando sobre os métodos de depreciação, exaustão e amortização, nós temos aqui nós já falamos sobre o método das cotas constantes, que foi aquele exemplo, cada era valor de 200 anual de depreciação. Temos o método da soma dos dígitos e temos o método das unidades produzidas. Nós já falamos sobre o método das cotas constantes, vamos falar aqui dos métodos da soma dos dígitos, e essa outra vai ficar aqui para um próximo slide. Então, pessoal, falando aqui sobre o método da soma dos dígitos, nós temos aqui o mesmo exemplo de um valor bruto aí, de um bem de valor bruto de 1.300, o valor residual de 300, o valor depreciável de 1.000. Então, nós temos que a tabela de vida útil de 5 anos. Nesse método da soma dos dígitos, nós vamos somar, no caso, cada um dos algarismos, né? O ano 1, ano 2, 3, 4, 5, somamos, que é a soma dos dígitos, então chegamos ao valor de 15. Como é que ocorre essa depreciação? Nós temos o ano 1 a 5, depreciação do ano. Então, na soma dos dígitos, nós vamos pegar o quê? A depreciação do primeiro ano vai ser 5 dividido por 15, por que 5? Porque ainda tem aí 5 anos de depreciação e, no caso, nessa metodologia, os bens, a depreciação ela vai ocorrer de forma decrescente, tá? Então, nós vamos ter o valor maior de depreciação. Como vocês podem ver aqui, que no caso 5 dividido por 15 vezes 1.000 é igual a 333. No segundo ano vai ser 4, então nós vamos aí invertendo os números conforme o ano. Então, no ano 2 é 4 dividido por 15 vezes 1.266. Então, observe que no ano
ocorreu a depreciação de 333, no ano 2, 266, aqui no ano 3, R$200, no ano 4, 1.133, e no último ano tem aqui 66,67. De forma que essa depreciação, o valor, quando o bem é mais novo, ocorre uma depreciação maior. E por essa metodologia, entende-se, né, que no final de vida útil, o bem já depreciou bastante, então ele vai depreciar bem menos aqui no final. O valor da depreciação vai ser menor, o valor da depreciação vai ser maior no início. Então, temos aí a depreciação acumulada a cada ano. Então, nós temos aqui no final do quinto ano vai ter R$1.000 aí depreciável, que é o valor depreciável. O valor contábil líquido vai sendo deduzido até que chegamos então aqui no valor residual.